O amor entre homem e mulher. Observação preliminar. Estas considerações sobre o amor entre homem e mulher e sobre como esse amor dá certo, apesar dos obstáculos, remontam sempre a situações concretas. São considerações onde descrevo contextos que fornecem respostas a questões palpitantes feitas pelos participantes dos meus cursos. Assim sendo, cada uma dessas considerações, de certa maneira, pode ser vista por si só. Mas elas também se complementam e formam uma imagem composta por várias peças como num mosaico. Deste modo, em alguns casos, tornou-se necessário retomar um mesmo assunto em contextos distintos, dar continuidade e aprofundá-lo. Cada capítulo transmite reconhecimentos que podem ser diretamente aplicados nos relacionamentos de casais. Portanto, cada um dos capítulos pode ser lido individualmente. Frequentemente é necessário deter-se e tomar seu tempo para rever algo, que no princípio pode parecer estranho ou talvez até mesmo indecoroso, de acordo com a própria experiência e a nova forma de agir. Cada um desses capítulos, pois, conta uma outra história de amor. Amor, o que faz com que um casal cresça através do outro, onde e quando nos sentimos mais vivos. No relacionamento no A2, no momento em que homem e mulher tornam-se uma unidade em todos os níveis. Este também é o processo em que se transmite a vida. O processo essencial em que a vida é consumada e ao mesmo tempo se inicia é a consumação do ato sexual. A consumação do ato sexual é a realização da vida e do amor. Portanto, tudo que antecede e tudo que segue um relacionamento a dois gira em torno desse centro. Naturalmente, eu sei que às vezes essa referência se perde de vista, é deixada de lado ou apagada, porque outro assunto está em primeiro plano como, por exemplo, a profissão ou então porque as circunstâncias o exigem e sugerem. A vida, no entanto, continua apenas através desta consumação. Nada se iguala ao seu efeito. Deste modo também não existe alternativa que possa substituí-la ou aproximar-se dela. Mesmo que nem sempre a sua vivência seja experimentada nesse sentido, a consumação do ato sexual permanece o centro da vida e do amor. Como casais crescem através do outro? Quando fazem através do outro, a serviço da vida. Amor pleno. Para nós, o relacionamento entre casais é o mais natural. No relacionamento a dois, a vida se concentra no essencial, sobretudo quando o casal se toma uma unidade no amor. A união com amor entre homem e mulher é o ponto onde a vida e o amor se condensam ao máximo. Evoluímos em direção a esse ponto. Ele é a realização da vida, até esse momento. O que segue depois é um destino que une os dois de maneira especial por muito tempo e talvez por uma vida inteira. É nesta consumação e nesta união que homem e mulher tornam-se uma unidade, não apenas fisicamente, mas também na alma, de tal forma que de repente sentem-se plenos, sendo que antes podiam perceber-se apenas como metade de algo, como parte separada. O homem, por si só, é sozinho. Necessita de algo mais para atingir a plenitude. Ele a atinge através da mulher com a qual se une. O mesmo, naturalmente, vale para a mulher. Por si só é sozinha e não se sente realizada. Apenas através do homem toma-se plena, porém não automaticamente. Esta ligação é um desafio, através do qual ambos evoluem durante a vida toda. Às vezes, no entanto, algo se opõe a esse desenvolvimento. Neste caso, aquilo que falta é percebido de forma muito dolorosa no relacionamento entre o casal. Frequentemente a felicidade max-irmã está ligada à máxima dor. Sendo assim, precisamos saber o que se opõe à realização plena desse amor e o que podemos fazer para que dê certo novamente. O primeiro e o segundo amor. Quando um homem e uma mulher encontram-se e entreolham-se, são atraídos mutuamente e se apaixonam. Amam-se como homem e mulher e querem unir-se, talvez pela vida inteira. Estar apaixonado, porém, mais precisamente significa eu não vejo o outro, sinto-me atraída por uma imagem interna, por um anseio na minha alma. Esta imagem e este anseio destinam-se completamente à mãe. Ela é nosso primeiro amor, o início do amor. Portanto, o amor à primeira vista é, em princípio, o anseio pela fusão com a mãe. Isto vale tanto para o homem quanto para a mulher.
Nesta fusão abrimos mão de nós mesmos, porém, com a sensação de que seremos amparados por uma força potente na qual esvaecemos. Isto é a mãe e aquilo que ligamos à mãe na imagem e no sentimento que temos. Esse anseio é ao mesmo tempo um anseio pela morte. No anseio pela fusão abrimos mão de algo da nossa vida. Portanto, não é de se estranhar que algumas pessoas apaixonadas dessa maneira queiram morrer juntas. Isto faz parte. O verdadeiro amor, porém, que permanece vivo e que quer a vida é diferente. Esse amor vê o outro como ele é, totalmente diferente da própria mãe. Esse amor vê que o outro é inconfundível e que não se pode nem deve mudá-lo. Na medida em que me posiciono perante o outro dessa maneira e o vejo assim, reconheço também a mim mesmo como alguém inconfundível e único. Também permito que o outro me enxergue como alguém diferente. Quando nos olhamos dessa forma, permanecemos como somos. Reconhecemos que somos diferentes, que viemos de famílias distintas e que temos destinos diferentes. Concordar como o outro nestas condições fortalece, ainda assim, ao mesmo tempo significa uma renúncia. Através dessa renúncia estabelece-se a paz entre os dois. O que significa paz neste contexto? Paz significa que algo que estava oposto se une em função de algo maior. As diferenças, no entanto, permanecem, não se misturam nem são aplanadas. O que está oposto é reconhecido como diferença, porém, diante de algo maior, com o mesmo valor ou o mesmo direito. Se reconhecermos isto, o conflito e a briga entre casais, em princípio, não existem mais. As brigas matrimoniais e entre casais resolvem-se quase sempre na medida em que nos desprendemos do anseio original pela mãe. É por este motivo que, através de tais conflitos, tornamo-nos mais humildes e também mais maduros e, por fim, mais indulgentes e suaves. Amor e destino. Encontramos o destino em toda pessoa com quem nos relacionamos. Cada uma dessas pessoas toma-se parte do nosso destino e nós do dela. Assim sendo, amor de destino significa que amo o destino que encontro no outro, destino esse que me enriquece, desafia e também atinge, tanto quanto amo tal destino que enriquece o outro, através de mim o desafia e frequentemente também o atinge. Assim, todo encontro com uma outra pessoa toma-se um encontro de destinos que atuam por trás do outro e por trás de mim. Esses destinos podem nos proporcionar alegria ou dor, podem estar a serviço do crescimento ou da limitação, dar vida ou tomar vida. Portanto, amor de destino é o amor último, a exigência última. É o ato de dar e receber em sua essência. No amor de destino transcendemos a nós mesmos. O que isto significa detalhadamente? Quando eu olho para o outro como se estivesse entregue ao seu destino, doa o que doer e quando reconheço que este destino inevitavelmente se tornará o meu destino também, não me exponho mais para o outro apenas como para um ser humano, exponho-me ao meu destino e ao seu e os amo. Neste momento entrego-me a um poder do destino e permito que ele me toque. Sou purificado de superficialidades e mesquinharias e permaneço no amor em tudo. Ao contrário, se me torno parte do destino do outro de uma forma que o machuque, limite-o e talvez o force a despedir-se e separar-se, resisto ao sentimento de culpa, como se agisse em interesse próprio e com má intenção e não por estar entregue a um destino, ao seu destino, tanto quanto ao meu. Também devo amar este destino da maneira como é. Através dele sou purificado e me tomo equivalente ao outro. Aquele que ama o destino dessa maneira, tanto o próprio quanto o alheio, independente de como este se transforme no próprio destino, está em sintonia com tudo assim como é. Está integrado e ao mesmo tempo voltado para o outro. Seu amor possui grandeza e força por ser um amor de destino. Movimentos do amor. Frequentemente um dos parceiros está vinculado a algo que não está resolvido em sua família de origem. Então, internamente, numa posição de criança, talvez diga para alguém de sua família: eu vou no seu lugar. Isto o afasta do seu parceiro e sua atual família. Nas constelações familiares muitas vezes se mostra para onde alguém é atraído, porque antes ele não sabe. Se a devida ordem é estabelecida, e as pessoas a quem a questão originalmente diz respeito fizerem um movimento decisivo por conta própria, a criança está livre.
Muitas vezes na família de origem também existe um movimento onde a criança diz a alguém: eu sigo você, por exemplo, a mãe ou o pai falecidos. Então, mais tarde, no relacionamento a dois, essa pessoa talvez também faça um movimento de afastamento e o seu parceiro não poderá fazer nada para impedi-la, porque são outras forças que atuam aqui. São forças de destino, elas afastam um casal. Se estivermos cientes destas leis e se soubermos o que pode interferir no amor entre o casal, então, por exemplo, as frases "eu sigo você" ou "eu vou no seu lugar" muitas vezes podem restabelecer a ordem. Assim o casal pode permanecer junto. Isto, porém, também significa que, independente do que acontecer no relacionamento entre o casal, nenhum dos parceiros está agindo com má intenção e também que ninguém é culpado. A pessoa em questão encontra-se emaranhada. O destino próprio. Se olharmos para nossa família e os nossos ancestrais, vemos que por trás de cada um está o seu destino de forma imponente. Voltamo-nos para cada uma dessas pessoas e olhamos para além dela, diretamente para o seu destino. Curvamo-nos diante desses destinos e retiramo-nos de maneira que cada um permaneça com o seu. Depois viramo-nos de costas para as pessoas e vemos o nosso destino diante de nós. Curvamo-nos diante dele, entramos em sintonia com o mesmo e concordamos com ele da maneira como é. Quando o aceitamos, experimentamo-nos vinculados e livres ao mesmo tempo. Caminhar com o destino. Às vezes, outras pessoas esperam de nós uma ajuda particular. Muitas vezes gostaríamos de ajudar, porém, surge a questão: será que se ajudarmos nos tornamos parte de seus destinos? Por exemplo, quando damos um conselho a alguém. Se esse alguém seguir o meu conselho, de certa forma, o seu destino faz parte de mim. No entanto, se uma pessoa dessas volte para o seu destino independente de mim e se curva diante dele, o próprio destino assumirá a conduta. Pode ser que o seu destino a levará ao meu encontro. Se eu ajudar em sintonia com o seu destino, estou seguro, porém, não sem o seu destino ou até mesmo ser contra o seu destino. Quando os pais olham para os seus filhos, às vezes comportam-se como se as crianças fossem o seu destino ou como se tivessem que ser o seu. Aqui, o mesmo movimento pode ajudar. Os pais olham para além da criança, para o seu destino, que é único. Veem o destino da criança e entram em sintonia com o mesmo. Então, essa criança respira aliviada, pode permanecer com o seu destino. O amor como um amor que dá certo é humano. Existem muitos grandes ideais sobre o amor. Lembro-me, por exemplo, da ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner. O amor desses dois era grande demais para a vida, terminou com a morte. Portanto, não deu certo. Amor que dá certo é humano, próximo do comum. Ele reconhece que precisamos de outras pessoas, que definhamos sem os outros. Se reconhecermos isto mutuamente, damos algo ao outro e tomamos algo dele. Alegramo-nos por receber algo e por poder dar algo. À medida que continuamos a dar e receber com respeito mútuo, com benevolência e o desejo de que o outro esteja bem, assim como nós mesmos, compreendemos o que significa amar de maneira humana. Este amor se inicia com o relacionamento entre homem e mulher. Todos os posteriores surgem desse amor. Ele é a base de todos os relacionamentos entre pessoas, e nós somos irresistivelmente atraídos em sua direção. O homem precisa da mulher para ser completo, e a mulher precisa do homem para ser completa. É um forte desejo que aproxima um do outro. Esse desejo, que às vezes é denominado de instinto por algumas pessoas, de forma pejorativa, é o movimento mais poderoso da vida. Ele dá o impulso à vida. Assim sendo, esse desejo e esse anseio estão ligados da forma mais profunda à essência da vida. Se reconhecermos isto, formamos uma unidade com a essência da vida, dentro desse amor. Este amor e este desejo conectam-nos com a plenitude da vida. Quem se abrir para este amor será desejado. Tanto a maior felicidade quanto a maior dor resultam desse anseio e desse amor. Nele crescemos. Quem se abrir para este amor, após algum tempo transbordará. Esse amor transcende amplamente o relacionamento entre o casal, por exemplo, quando traz filhos.
Então continua no amor dos pais pelos seus filhos, e o amor que os filhos experimentam flui de volta para os pais. Assim os filhos crescem, até que eles mesmos procuram por um homem ou uma mulher e o fluxo de vida continua através deles. Então, onde o amor se inicia, ele engloba cada vez mais ao longo do tempo, abrange também outros, porém, só após termos experimentado esse amor como algo humano dentro de nós e dito sim a ele. Neste sentido, o grande amor é comum, possui força e perdura. A plenitude com um casal sucede o seguinte: quando o homem e a mulher se encontram pela primeira vez, sentem-se atraídos mutuamente, muitas vezes de forma irresistível. Enxergam-se como indivíduos, eu e você, porém por detrás do homem estão também a sua mãe e o seu pai, seus avós e seus irmãos, tudo o que sucedeu naquela família, um sistema completo. Tenho a imagem, todo o sistema que está por detrás do homem espera pela mulher, não apenas ele. O mesmo vale para a mulher. Quando o homem vê a mulher, precisa saber que por detrás dela estão o seu pai e a sua mãe, seus avós e seus irmãos, um sistema completo. Este sistema espera pelo homem. Ambos os sistemas esperam finalizar algo com a ajuda do outro sistema que permaneceu em aberto no seu passado. Assim sendo, o sistema do homem não olha apenas para a mulher, olha também para o seu sistema. Ambos os sistemas entram em uma comunhão de destinos e querem resolver algo particular nessa comunhão, finalmente resolvê-lo. Portanto, não existe relacionamento a dois como muitas vezes o imaginamos. O relacionamento a dois é um sonho. Todos nós estamos inseridos em um campo, em uma família maior. Se alguém foi excluído na família do homem ou na família da mulher, por exemplo, parceiros anteriores ou também uma criança abortada, uma criança dada, uma criança portadora de deficiência ou alguém de quem a família se envergonhava, então um membro familiar excluído está presente na nova relação e na nova família. Portanto, ambos, o homem e a mulher, precisam incluir o membro excluído na nova família. Apenas assim ambos estarão livres para o seu relacionamento. O coração amplo farei uma meditação com vocês para que possamos sentir o que significa, alguém foi excluído e alguém é incluído. Farei a meditação em vários níveis e começarei pelo nível físico. Entramos no nosso corpo e sentimos do que eventualmente queremos nos livrar dele. Por exemplo, uma dor, uma doença, uma tensão, algo que ainda não se habituou de dentro de nós ou se sinta aceito por nós. Entramos nessa dor ou nessa doença e dizemos, sim. Agora eu tomo para dentro de mim. Entramos nesse órgão, nessa doença ou nessa dor e sentimos, para onde essa dor ou esse órgão olha, para que pessoa? A dor ou a doença diz a essa pessoa, eu te amo. Eu trago você à lembrança. Eu a represento. Com esse órgão ou essa dor ou essa doença olhamos para a pessoa e lhe dizemos também, eu te amo. Agora tomo você para dentro do meu coração, da minha alma e do meu corpo. E sentimos o efeito. Após termos tomado essa pessoa do nosso sistema para dentro da nossa alma, olhamos para o nosso parceiro e as suas queixas, no próximo nível. Olhamos de tal forma que com a sua queixa olhamos para a pessoa que foi excluída ou esquecida em sua família. Em seu lugar dizemos para essa pessoa, eu te amo. Tomo você para dentro do meu coração e da minha alma. Aqui precisamos saber, às vezes o meu parceiro representa alguém que foi excluído na minha família e assim também se encontra a serviço do meu sistema. Movimentamo-nos para mais um outro nível, olhamos para os nossos filhos. Quando eles se comportam de forma estranha ou adoecem, nos perguntamos, para quem estão olhando na família dos pais? Quem eles trazem à lembrança através do seu comportamento e da sua doença? Com eles olhamos para esta pessoa e dizemos a ela, agora eu também te amo. Eu também lhe dou um lugar na minha alma. Você pode estar e permanecer comigo. Amor que nos transcende quando amamos, olhamos para as pessoas que amamos. O homem olha para a mulher olha para o homem. Os pais olham para os filhos olham para os pais. Eles se olham nos olhos e então dizem, eu te amo. O homem o diz à mulher, a mulher o diz ao homem. Os pais o dizem aos filhos, os filhos o dizem aos pais.
Quanta força possui a frase quando digo, eu te amo? Se imaginarmos uma escala de 0 a 100 e nela medirmos a força da nossa afirmação eu te amo, onde ela se encontra? Em 100? Em 80? Em 60? Em 40? Em 30? Em 20? Essas palavras eu te amo nos emocionam, porém, será que possuem a força de persistir com tudo que possivelmente exigem de nós? Como o amor obtém a sua força? O homem diz à mulher e a mulher diz ao homem, os pais dizem ao filho e o filho diz aos pais, eu te amo e amo aquilo que nos conduz. Percebemos a diferença da força. Agora não apenas olho nos olhos do outro. Vejo por detrás dele algo diferente, uma força maior, a grande força que atua. Curvo-me diante dela. Seja como for o outro, esse amor que inclui aquilo que atua por detrás dele persiste. O que isso significa na prática? Usamos o exemplo de um casal. O homem e a mulher se dizem mutuamente, eu te amo e amo aquilo que nos conduz. Então possivelmente caminham juntos na mesma estrada durante um tempo, principalmente quando têm filhos em comum. No decorrer do desenvolvimento pessoal, porém, um sente que algo leva para uma direção diferente, e o outro também o sente. Eles sentem que um dos dois ou ambos são conduzidos por uma força maior diante da qual se curvam e a qual precisam permitir que os conduza e os carregue. Assim sendo, pode acontecer que os caminhos desse casal se separem. Se, mesmo assim, eles se disserem mutuamente, eu te amo e amo aquilo que nos conduz, estarão conectados num nível profundo, mesmo que os seus caminhos se separem. Quando enxergo apenas o indivíduo, por exemplo, o parceiro e eu, sempre vejo apenas um recorte do todo. Quando vejo o caminho que preciso percorrer, quando sigo a minha alma e quero e preciso permanecer fiel a mim mesmo, quando vejo o outro como segue e precisa seguir a sua alma, se quiser permanecer fiel a si mesmo, algo da intimidade anterior se perde. A força e a plenitude, porém, que assim unem duas pessoas são incomparavelmente maiores. O mesmo vale para os pais quando de repente percebem que um filho não se desenvolve da maneira que imaginavam ou desejavam. Se olharem para a criança e internamente falarem a ela, eu te amo e amo aquilo que nos conduz, podem se recolher e ainda assim sentir o quanto mais profundo e maior tornou-se o amor, em comparação a antes. Ao mesmo tempo, as possibilidades de desenvolvimento da criança tornaram-se incomparavelmente maiores. Este é o outro amor, que nos transcende. O mesmo vale do filho para os pais. Algumas crianças imaginam como os pais deveriam ser. Constroem uma imagem ideal deles. Quando percebem que os pais não são como desejam, talvez se zanguem e digam, estes não são os pais certos para mim. Nunca poderão existir pais certos para nós além daqueles que temos. Se uma criança dessa, porém, disser internamente ao pai e à mãe, eu te amo e amo aquilo que nos conduz, ela poderá abrir-se para os pais da maneira como eles são e pode abrir-se para a própria alma e destino, assim como são. Pode separar-se dos seus pais e ainda assim permanecerá ligada a eles num nível profundo. Este outro amor é a base do respeito. Quando conheço uma pessoa posso eventualmente achá-la simpática ou então não gostar dela, pode me trazer alegria ou me transmitir medo. Se internamente disser a ela, eu te amo assim como você é, exatamente como você é e amo aquilo que conduz, seu destino, sua doença, sua morte precoce, se esse for o seu destino, então me encontro em sintonia com algo maior, e o outro sente uma dignidade profunda. O mesmo vale para mim mesmo. Se me olho e me vejo assim como sou, com tudo que faz parte de mim, a luz e a sombra e depois disser, sim, eu me amo e amo aquilo que me conduz, então estou em sintonia comigo mesmo, respeito-me exatamente como sou, sem desejar que alguma coisa seja diferente do que é. Este outro amor, este amor amplo, também é essencial para um ajudante. Se ele receber de um cliente e falar para ele, internamente, eu te amo e amo aquilo que nos conduz, ele está em sintonia com o destino de seu cliente, assim como é, e está em sintonia com a sua própria força, assim como é e encontra-se em sintonia com os seus limites como são. Assim ele não deseja ou faz mais do que aquilo que lhe é permitido por uma força maior.
Independente do que ele fizer, estará em sintonia com a alma do outro e a sua própria. Esse limite nunca é ultrapassado. Se aplicarmos esses reconhecimentos ao relacionamento entre casais, observamos que casamos com o outro não somente por ele. A relação que temos com ele não o engloba apenas pessoalmente. Toma-se ao mesmo tempo um relacionamento com a sua família e o seu destino, com seus limites e suas possibilidades, tudo ao mesmo tempo. O que isso significa para nós, mostra-se lentamente ao longo do relacionamento. Se nos depararmos com todos esses pontos, também experimentasse o relacionamento a dois como um processo de morte. Algo superficial, algo passado ou algo ilusório se desconecta de nós. Portanto, após cada crise dolorosa, ambos os parceiros são liberados de uma ilusão. Os emaranhamentos nos destinos da família de origem se mostram lentamente dentro de um relacionamento. Por exemplo, que uma pessoa quer ir embora porque pretende seguir alguém de sua família ou porque quer ir embora no lugar de alguém de sua família. Além disso, as crianças também percebem esses movimentos e esses destinos e tornam-se os destinos delas também. O pai e a mãe não podem fazer nada contra. Aqui nos resta apenas a máxima humildade a partir da qual os pais dizem aos seus filhos: eu te amo e amo aquilo que nos conduz de maneira especial. Este é o amor grande e forte. Ele compreende também que não precisamos suportar tudo como se o relacionamento fosse a única coisa certa. Existe, por exemplo, um conceito sobre a fidelidade no sentido de: você deve ser fiel a mim ou eu devo ser fiel a você. Não, isso eu não devo. Eu devo ser fiel àquela força maior que nos guia. Com essa exigência de fidelidade, às vezes prendemos o outro e o comprometemos em relação a nós, ao invés de comprometê-lo com algo maior. Um relacionamento, porém, apenas é confiável se mantivermos em vista essa força maior. Então é confiável em toda a sua profundeza, não importa o que acontecer. O grande amor em um relacionamento entre casais, um parceiro não pode esperar do outro que carregue com ele o seu destino quando não pode exigir que esse destino seja também o do parceiro. Se, por exemplo, descobre-se que um dos dois não pode ter filhos e que o outro gostaria de ter, então aquele que não pode ter filhos não deve prender o outro. Caso contrário, o outro terá que viver um destino alheio e não o seu próprio. Se, porém, o casal já estiver casado há 30 anos e um dos dois adoecer e necessitar de cuidados especiais, é diferente, então carregam juntos esse destino, mas também apenas até um determinado limite. Existem situações onde também neste caso o relacionamento deve terminar. Se, por exemplo, um dos parceiros estiver envolvido num assassinato ou em algum outro crime grave, o outro não precisa carregar este destino com ele, é adequado se separar, assim, aquele que se tornou culpado ganha força. Se o outro parceiro lhe disser: eu carrego com você, talvez tome dele a sua dignidade e o diminua. Aqui precisam existir limites. Existem dois movimentos no relacionamento entre um casal. Um é o desejo, me ame. O outro é a afirmação, eu te amo. Se eu falar, quero tudo o que é bom para você, mesmo que isso signifique que você deva seguir um outro destino, esse é o grande amor. Naturalmente, num relacionamento um precisa do outro e pode expressá-lo. Os parceiros se proporcionam mutuamente o que desejam e precisam. Se esse desejo e essa necessidade, porém, chegarem a ponto de um parceiro interferir na vida do outro e o prender com a exigência, agora você é meu, o amor se quebra e até mesmo termina. Exemplo. Alívio com amor Elinger para uma ajudante. Você tem um caso? A ajudante trata-se da história de uma família com 3 crianças. A mãe e o filho mais velho estão aqui presentes. O marido, que é também o pai, teve um acidente vascular cerebral há 8 anos. Desde então se encontra num estado onde não está verdadeiramente na vida, porém, também não consegue ir. A fantasia, se ele ao menos pudesse ir, existe em todos os membros da família. Nesse meio tempo, um novo parceiro veio morar junto com a família. Elinger, o homem doente, também vive na casa e é cuidado lá? Ajudante, sim. Elinger, para o grupo farei um exercício de percepção com vocês.
Se o desejo se realizasse e o homem morresse, a família se sentiria melhor ou pior? Ela teria mais ou menos força? Ela teria mais ou menos amor? Após um tempo agora reflitam como é com um novo parceiro. Se ele não estivesse presente, a família estaria melhor ou pior? Ela teria mais força ou menos força? E como se sente o homem doente pelo fato desse novo parceiro estar presente? Melhor ou pior? Isso para ele representa um peso ou um alívio? Se deixarmos os nossos julgamentos para trás, podemos nos curvar diante de todos nesta situação assim como ela é e depois nos retirar. Olhamos para todos com amor. Para ajudante, como você se sente quando digo isso? Ajudante feliz. Ele ingere exatamente. Esta é a grandeza nesta situação, assim como ela é. A vida pode continuar para todos, então todos se sentem bem, também o homem doente. Vínculo e liberdade. O que significa liberdade em um relacionamento entre um casal? Liberdade muitas vezes não significa nada mais que eu sou vazio. Tudo que é pleno possui um vínculo. Quando um homem e uma mulher se amam e a consumação plena desse amor se realiza, eles perdem a sua liberdade. A partir desse momento existe um vínculo entre eles. Não podem mais se separar sem dor, sem sentimento de culpa e perda. Assim são as forças da vida. Elas se apropriam de nós. Quem achar que pode guiá-las de acordo com os seus desejos é jogado para as margens do fluxo da vida e permanece ali. O vínculo entre homem e mulher continua e torna-se mais profundo quando o casal tem filhos. Os pais têm vínculo com os filhos por toda a vida. O quanto os pais não se preocupam com os seus filhos? Quanto tempo, quanto amor e quanto esforço são destinados aos filhos? Isso mostra o quanto os pais são e sempre serão vinculados aos seus filhos. Se alguém falar, como há um tempo atrás ainda era comum, eu me realizo individualmente e o que acontecer com a minha família não é da minha conta, o que lhe resta da vida propriamente dita? Ele segue um desejo, mas o que esse desejo lhe proporciona no final? Descrevo-o com uma história. Um rico que tinha muitos desejos e podia realizá-los morreu. Partiu rumo ao céu, bateu à porta e pediu para entrar. Pedro abriu e perguntou o que queria. O rico, como de costume, disse: gostaria de ter um quarto de primeira classe com uma bela vista para a terra. Além disso, o meu prato predileto todos os dias e o jornal mais novo. Pedro ficou triste. Viu nele uma pessoa que se autorrealizava. Depois, porém, cedeu ao seu pedido. Levou-o para um quarto de primeira classe com uma bela vista para a terra, trouxe-lhe o seu prato predileto e o mais novo jornal. Depois se voltou mais uma vez para ele e disse: em 1000 anos voltarei. E fechou a porta. Após 1000 anos ele retornou e olhou por uma fresta na porta. Quando o rico o avistou, gritou: finalmente você chegou. Este céu é horrível. Pedro balançou a cabeça e disse: engano seu, aqui é o inferno. Isto foi sobre a liberdade. Solução: através da renúncia elinger para uma mulher permanecemos em um relacionamento, mesmo que este não seja totalmente gratificante, o tempo em que, de um certo modo, nos sentimos bem e o relacionamento é uma vantagem para nós. Ao mesmo tempo, alguns imaginam como seria em um outro relacionamento, porém sem tomar alguma providência neste sentido. Através dessas fantasias não temos nem o futuro nem o presente. Se você quiser o futuro, deve se separar. Se quiser o presente, abra mão dessa fantasia. Mulher, eu quero o futuro. Elinger, ok, então você sabe o que deve fazer. Tudo o que é novo, porém, é apenas possível através de uma renúncia. Você não pode ter o seu marido como uma pessoa que cuida de você, ao mesmo tempo, querer separar-se dele e ter um filho com um outro homem. Se progredimos num caminho se deixamos para trás o que tivemos até agora. Quem apenas sonha, permanece parado. Disse a você o essencial.